Um dos primeiros teólogos e filósofos cristãos, Agostinho de Hipona, escreveu em sua autobiografia, Confissões, sobre um orador e educador romano, Vitorino. Ele era um famoso filósofo e tutor de muitos do Senado romano. Em sua honra fizeram uma estátua sua e colocaram no Fórum de Roma. Ele tinha um grande interesse por filosofia pagã, mas também estudou literatura cristã. Num determinado momento, Vitorino disse a Simpliciano, o bispo de Milão: "Sabes que já sou um cristão?" Sem hesitar, o bispo respondeu: "Não acreditarei em ti, nem te darei na conta de cristão, enquanto não te vir na igreja de Cristo." Vitorino riu e ironicamente respondeu: "Mas serão as paredes que fazem cristãos?" Vitorino havia entendido a importância da verdade bíblica. Paredes não produzem cristãos. A igreja não é um edifício. Ela é feita de pedras vivas. E vocês também são, só lembrando que quando vocês ouvirem a palavra em vermelho é para vocês lerem. E vocês também são, isto mesmo, pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A igreja não é um prédio. Ela é feita de pessoas que se uniram a Cristo pela fé. Prédios não são essenciais para a vida cristã, mas a igreja é. Nós estudamos esse aspecto no nosso primeiro sermão do ano, Seja a Igreja. Na primeira mensagem, nós começamos a jornada de compreender o que a igreja não é, na série de sermões Breakthrough. Esta série de sermões tem o objetivo de comparar nossas ideias e pensamentos populares sobre a igreja com o que a Bíblia nos diz. Ao continuarmos nesta jornada, o segundo aspecto que precisa entrar em colapso diante da compreensão bíblica sobre igreja é que a igreja não é um culto. A igreja não é um culto que você frequenta. De uma forma ou de outra, muitas pessoas acreditam que a igreja é o sinônimo de culto. Como foi a igreja hoje? Quantas vezes você ouviu essa pergunta de alguém que não foi à igreja ou não prestou atenção no culto? Quando você pensa sobre o culto, o que passa por sua cabeça? Qual é a primeira palavra que lhe vem à sua mente quando você ouve a palavra culto? Compartilhe sua resposta com os que estão ao seu lado. A realidade é que para muitos a palavra igreja se refere aos encontros de sábado ou domingo, aonde o pastor fala, o líder de louvor ministra algumas músicas, o coral canta e a oferta é recolhida. Então a igreja acaba e as pessoas vão para casa. Se nós entendemos igreja como culto, nós naturalmente começamos a investir mais recursos e atenção na qualidade da música, no sistema de som, nos ensinamentos, pregações e programas. Conforme a igreja cresce, a pressão para um culto melhor aumenta e o problema aumenta também. Por favor, não me entenda mal. Eu acredito que nós precisamos dar o nosso melhor ao Senhor. Entretanto, com esse mindset, essa forma de pensar que a igreja é um culto, nós criamos uma cultura de consumidores espirituais.
na qual as pessoas esperam receber bens e serviços religiosos, e eles ficam confortáveis em serem meros espectadores. As pessoas vão à igreja para serem alimentadas, para ter as suas necessidades supridas através da qualidade do culto e para que os profissionais ensinem seus filhos sobre Deus. E se eles estão infelizes com a qualidade do culto ou com o que é feito, eles vão às compras, mudando sua membresia para um outro lugar onde eles terão suas expectativas e necessidades supridas. Em seu livro The Missional Church, Derek Guder escreveu: a gramática popular capta bem a ideia. Você vai à igreja do mesmo modo que vai a uma loja. Você frequenta uma igreja do mesmo modo que frequenta uma escola ou teatro. Você pertence a uma igreja do mesmo modo que pertenceria a um clube com seus programas e atividades. Essa forma de pensar nos mostra que perdemos o real significado do ensinamento bíblico sobre a natureza da igreja. A igreja não é um destino. A igreja não é um prédio, um endereço ou até mesmo um culto. A igreja, a eclesia de Deus, não diz respeito a um culto, mas sim koinonia. Koino o quê? O Novo Testamento faz uso de outra palavra para descrever o que a eclesia, a igreja, almejava ser. Koinonia. Koinonia quer dizer associação, comunhão, relacionamento próximo. Max Anders escreve sobre koinonia. A ideia básica é ter algo em comum, compartilhar algo juntos ou compartilhar com alguém. No Novo Testamento, na maioria das vezes, koinonia é traduzida pela palavra em português comunhão. Eu quero te perguntar algo. Qual tipo de koinonia você acha que Deus espera de sua igreja, de sua eclesia? Pare para pensar sobre isso. Compartilhe os seus pensamentos com aqueles que estão ao seu redor. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo compartilham koinonia. Eles têm comunhão um com os outros. Como crentes unidos pelo Espírito Santo, nós somos chamados para viver em koinonia, amando e servindo uns aos outros. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos koinonia, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Ir à igreja com centenas de pessoas para sentar e ouvir um sermão não demanda muito de nós. Assistir a um culto e ficar simplesmente observando não irá nos expor, certo? É por isso que muitos preferem isso. Não nos custa nada. De acordo com G.K. Chesterton, a maioria das igrejas sobrevive porque as pessoas mantêm uma distância segura um dos outros. É isso que Deus sonhou para a sua igreja? Claro que não! O que eu posso dizer é que koinonia talvez seja a palavra mais importante para a igreja. E não deveria nos surpreender que tal koinonia fazia parte do DNA da igreja primitiva. Pegue sua Bíblia e leia Atos 2, 42 a 46 e tente entender o sentido bíblico de koinonia. Compartilhe suas ideias com os que estão ao seu redor. O que nós tradicionalmente chamamos de comunhão, com sentido de companheirismo, compartilhamento, envolve passar tempo juntos. Mas koinonia significa muito mais. Koinonia é compartilhar espiritualmente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Eles estavam em comunhão espiritual. Koinonia é compartilhar socialmente. Eles se dedicavam à comunhão. Eles compartilhavam de uma comunhão social. Koinonia é compartilhar financeiramente, vendendo suas propriedades e bens. Eles compartilhavam de uma comunhão financeira para cuidar das pessoas e proclamar o evangelho. A realidade é que koinonia não tem limites nacionais, sociais, raciais ou econômicos.
Sem coinonia não há igreja. Sem coinonia não há eclesia. O professor Dallas escreveu: o objetivo de Deus na história é a criação de uma comunidade toda inclusiva de pessoas amorosas, estando Ele mesmo incluído nesta comunidade como seu principal sustentador e mais glorioso habitante. Se igreja é um lugar no qual você vai, pare de ir à igreja. Igreja não é um destino, a igreja não é um prédio ou um endereço, a igreja não é um culto que você frequenta. A igreja, a eclesia de Deus, é a comunhão de pessoas que possuem um relacionamento com Cristo e umas com as outras. Igreja é um estilo de vida que você vive em Cristo e com os outros. Comece a ser a igreja. Seja a igreja, amando e servindo.